Alô galera, voltei para falar um pouco sobre a minha vida. Quando eu trabalhava em firma e conheci minha primeira mulher. Então, não a mesma história, mas satirizando um pouco a história, eu vou botar um pouco de um vídeo aí. Vocês vão assistir e depois eu vou deixar o link, que é mais ou menos assim. Vamos lá. Acreditar em si mesmo. Como é essencial abrir os olhos pela manhã e se sentir forte, se sentir apto a solucionar qualquer problema. Pois para cada rio existe uma ponte. E depois eu vou deixar o link para vocês que se quiserem assistir. Para todo problema, uma solução. Vocês vão conhecer agora a história de um homem que nunca deixou de acreditar em si mesmo. As pontes que nos ligam às soluções são sempre bem mais perto do que pensamos. É verdade, pois existem pessoas que não se abatem por nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje conheceremos o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Giovanni Nunes. Desculpe, seu Giovanni, a produção me passou o nome errado, a sua cena é a próxima. Tá pensando o quê, não é rapaz? culpa minha, isso que é isso? Que é isso? Não é culpa minha. Vai chupar um canavial de rola! Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Joseph Klimber. Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje do programa. A vida é uma caixinha de surpresas. Sou eu? Ai, meu Deus. Bem, nossa história começa muito cedo. Em 1975, quando Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. Era campeão mundial de luta livre. Estava no auge de sua carreira e de sua forma física. Uau! Uau! Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje. Sou eu? Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com a sua pequena Anne, pela qual ele era absolutamente apaixonado. Acontece que de estômago cheio, tomem muito cuidado. Joseph Klimber foi se envolvendo com as carícias de sua pequena. E sem conseguir se controlar, foi acometido por uma terrível congestão. Isso deixou-o paralítico de todo o lado esquerdo do corpo. Esquerdo. Eu falei esquerdo. Tá certo. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria abatido, mas não este homem. Não Joseph Klimber. Sou eu? E abandonou a carreira de lutador e arranjou um emprego como telefonista. Alô, tudo bem? Como vai? Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone de cada vez sem anotar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo. Mas vamos parando por aqui, senão vai ficar muito longo. Só o vídeo, só ali deles tem 11 minutos. Mas
depois eu vou... Então vamos começar a minha história. Mais ou menos assim, mas a dele é meio pior. Quando eu tinha 20 anos, eu trabalhava numa firma que se chamava Arrebentação, que fazia roupas. Quem é da minha época sabe que essa marca era muito boa. Então eu trabalhava com estamparia e com adesivos. E na época nós fazíamos adesivo para Rádio Cidade, para Transamérica, para firmas, para várias coisas. Conheci uma pessoa lá que é a mãe do meu primeiro filho, que tem 24 anos e é casado. Conheci ela, não tinha onde morar, morava na casa da minha mãe, tinha 20 anos. Resolvemos morar junto, mas eu morava na casa da minha mãe e ela na casa dos pais. Sendo que a casa dos pais dela era na rua Siqueira Campos, em Copacabana, e uma cobertura. O que acontece? Eu nunca gostei de morar na casa dos outros. Eu sempre tive meus objetivos. E eu vim de horta. Horta, como eu já disse em algum outro vídeo, não sei se vocês lembram, é um terreno embaixo de uma torre da Light, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, embaixo de uma torre da Light, onde tem um barraco de madeira, que é para guardar ferramentas, mas a gente compra aquilo de outra pessoa que está ali, mas para a Light a gente não compra. Para a Light, aquele cara passou aquilo pra gente. A gente compra aquilo barato ali, porque é barraco de madeira, mas na Light a gente só vai lá passar o contrato, que o cara não quer tomar mais conta e quer passar pra gente tomar conta. Então fui e comprei uma horta. E o meu barraco, essa horta, um pedaço do meu barraco, era de um senhor que era dono de um pedaço da horta também, um português. E ele tinha um pedaço esse pedaço ele guardava realmente ferramenta, ele não precisava porque ele já era velho, já tinha a casa dele na rua, morava na rua, boa condição, e lá ele guardava as ferramentas dele. Comprei esse barraco. A minha primeira mulher não quis ir de início, não quis ir. Foi uma guerra para me conseguir que ela fosse sair de Copacabana para ir morar nessa horta na Vila da Penha. Mas convenci ela a ir. Que eu falei, nós ficamos aqui, não pagamos aluguel. Eu falei, não é certo morar na casa dos teus pais. E o meu sogro era uma pessoa excelente, já morreu, mas uma pessoa excelente. Sempre me tratou muito bem. Então, ficamos aqui, não pagamos aluguel, vamos juntando dinheiro, que você ganha com o que eu ganho, e nós vamos e compramos uma casa, dá uma entrada numa casa, e com o dinheiro que nós pagaríamos aluguel, a gente paga uma prestação. Depois de muita insistência, ela foi morar comigo. Ficamos morando lá. O barraco tinha 2 quartos, pequenos, mas tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um pedaço que era do português, guardar a ferramenta. Um pedaço bem menor que era para ele guardar a ferramenta. Minha mulher, essa minha primeira mulher, já estava se adaptando ao barraco, estava até gostando do barraco, e nós estava tentando começar a juntar dinheiro para poder dar entrada numa casa. E a horta, o que é uma horta? A gente planta verduras dentro da horta, alface, agrião e tal. Então a minha parte eu dava para o português cuidar, porque eu trabalhava em firma. Aí o que acontece? Eu fui e resolvi a trabalhar no ramo da horta. Botei uma pessoa para trabalhar e a mercadoria que eu tirava, eu vendia. O que acontece? Passou 6 ou 7 meses, a Light mandou derrubar o barraco. Por quê? Teria que ser padrão. Todos os barracos debaixo da torre da Light teriam que ser padrão. Até porque os barracos não foram feitos para a gente morar. Foi feito para guardar ferramentas. Derrubamos o barraco e o tamanho tinha que ser 6x3. Depois de eu ter convencido a minha mulher aí, ela já tinha se adaptado ao barraco. O barraco tinha um tamanho mais ou menos. A Light mandou derrubar. Tamanho 6x3, que eu tive que tirar 2, era 6 de comprido por 3 de largura. Eu tive que tirar 2 da parte do comprido e as 3 de largura continuou para o cara guardar a ferramenta dele, que ele tinha o direito dele também. Eu fiquei com um barraquinho de 4x3, são 12 metros quadrados. Minha mulher foi morar com os pais novamente, porque não tinha condições de morar lá, eu e ela. Teria, mas já tinha ficado, depois de conseguir levar ela para um barracão, o barraco fica menor e fica difícil. Aí ela foi para casa dos pais
eu já estava trabalhando em matéria de verduras, me desanimei, parei de plantar verduras, de pagar alguém para plantar para mim, de vender. Fiquei 6 meses dentro de casa. Só saía nas sexta-feira para fazer um biscate para mim poder comer. 6 meses. O que acontece? Eu era depressivo. Mas pobre não pode ser depressivo. Porque se ele não morrer de depressão, ele morre de fome. Talvez se eu tivesse dinheiro. Eu não saía nem de sexta-feira para trabalhar. Eu saía com o maior sacrifício para trabalhar. Mas aí ganhava uns 100 reais naquela época. Que valia um pouco mais do que agora. Esse dinheiro dava para me comer a semana toda. Eu comia mais era miojo. E fiquei ali, 6 meses. Minha mãe chegava lá. Eu botei cortina, tudo que era cheio de grito, barraco. E eu fechava tudo e ficava dormindo o dia todo. Só dormia, dormia, acordava, para comer, comia alguma coisa e dormia. Minha mãe chegava lá e abrindo tudo, eu parecia até um vampiro. Parecia que quando abria, via aquela luz na minha cara, parecia que estava me queimando aquela luz. Minha mãe ficava lá conversando, não, você não pode fazer isso, vai ficar doente, o negócio tudo fechado, não pega sol e tal. Não, mas está tranquilo e tal. Eu não falava para ela que eu estava ali o tempo todo, não. Só por acaso a senhora viu, eu estava aqui, mas eu não falava que eu estava ali esse tempo todo, assim, sem sair de casa. Mas o que acontece? Quando ela ia embora, eu olhava assim na esquina que ela foi, eu via fechando tudo. O dia pior que eu achava era quando chegava sexta-feira, que eu tinha que ir trabalhar para comer alguma coisa, que eu estava desanimado e estava meio revoltado. Só que a minha mulher ia lá de vez em quando. Eu fiquei morando lá uns tempos, ela ia lá de vez em quando. A gente ficava junto de vez em quando. Ela insistiu para a gente alugar uma casa. Eu acabei aceitando. Fomos morar numa casa em Campo Grande. Uma casa grande, com garagem para 2, 3 carros. Tinha 2 quartos, tudo. Coisa que eu não queria, porque era muito caro. E eu preferi uma coisa menor, que fosse mais barata, para eu poder juntar dinheiro para conseguir comprar alguma coisa para mim. Mas ela insistiu, eu fui. Aí fui para lá, voltei para a firma que eu trabalhava. Eu tinha uma certa moral nessa firma, porque eu era um bom profissional e conhecia as pessoas da firma também. Voltei, eu trabalhava nessa firma e ela também trabalhava. Então, ela ganhava de um lado, ela ganhava melhor do que eu ganhava, a gente pagava aluguel e ainda dava para alguma coisa. Sobrava alguma coisa pra gente comer, beber e tal. Beleza. O que acontece? A gente morando lá. Por isso que eu falo que a história é mais ou menos quase igual ali, só que o dele vai para um lado de saúde e o meu não foi esse caso. Morando lá, minha mulher foi mandada embora. E eu trabalhava e ela foi mandada embora. Só que o meu dinheiro não estava pagando nenhum aluguel. O meu dinheiro não estava pagando aluguel. O que fizemos? Tivemos que sair de lá de novo. E ela volta para casa dos pais. E eu volto para morar na horta. Porque eu não tinha vendido a horta. Eu deixei a horta lá, não tinha vendido. Volto para morar na horta. E ela lá e eu cá. E ela vinha de vez em quando. E eu fiquei morando na horta, mas já estava e continuei trabalhando na firma. E comecei a querer trabalhar para mim. Uma Kombi, carregando as coisas e tal. Querer trabalhar para mim. Para mim poder conseguir comprar alguma coisa. E ela lá e eu cá. Então a gente já estava tipo assim, ela já estava em fase de separação. Não porque eu queria, ou talvez ela não quisesse, mas mais porque a vida talvez não queria, talvez a vida não quis que fosse. Só que eu fiquei trabalhando na firma, a gente estava meio em fase assim de brigas e tal, mas nós tínhamos nosso filho. Aí minha mãe liberou uma casa para mim, que ela morava. Minha mãe juntou o dinheiro, ela sempre foi uma boa administradora. Ela foi e me deu uma casa, meia água, vamos dizer assim, para mim morar nessa casa. Não, pode ficar com a casa para você. E eu aceitei, mas não queria, sou sincero. Que eu acho que eu que deveria dar as coisas para ela, mas naquela época eu não podia, então eu fiquei meio assim, passei da uma cabeça aceitando. Fui morar nessa casa sozinho, uma casa até boa, um quarto, sala, cozinha, banheiro,
uma meia água, né? Quem sabe o que é meia água sabe o que eu estou falando. Numa vila, em cima da minha casa tinha uma, do lado de outra pessoa, do lado tinha uma outra de outra pessoa, tudo colado assim, mas até que era legal, não era ruim não. Chamei essa minha mulher, pô, minha mãe liberou a casa, vamos morar nessa casa. Mas nessa época minha mulher já tinha arrumado trabalho e tinha alugado um apartamento em Copacabana. E ela, antes da minha mãe liberar a casa, ela me chamava para mim ir morar de aluguel em Copacabana. Antes não, antes um pouquinho antes, mas minha mãe já estava para liberar essa casa, que ela tinha comprado uma outra casa para ela, uma casa maior que a casa que ela tem hoje. E ela comprou com sacrifício também, ela comprou juntando dinheiro, e comprou naquela época. Então, me chamou para morar em Copacabana. Eu falei, pô, não vou para Copacabana, porque minha mãe liberou a casa, a gente mora na casa. Tu tá trabalhando, eu tô trabalhando, a gente junta o dinheiro. Esse dinheiro a gente vai guardando. Depois a gente vende a casa que a minha mãe deu, dá entrada num apartamento e paga a prestação em vez de pagar aluguel. Ela não quis. Não, agora não sai daqui. Se tu quiser, tu vem para Copacabana. Eu falei, se você quiser, tu vem para cá, porque aqui vai ser nosso. E ficou nessa história. Ela não veio. E um dia eu falei com ela, ó, se você não vai, eu vou arrumar outra pessoa. Eu vou arrumar outra pessoa. O Thiago não tá muito bem, mas eu vou arrumar outra pessoa. Você não quer ir? Então eu queria que ela fosse para me criar meu filho com ela nessa casa. E minha mãe nessa época estava criando meu filho. Aí eu falei com ela, cuidado, e quando você pode querer, pode ser tarde. Quando tu quiser, pode ser tarde. Ah, não quero. Se você quiser, tu tem que vir para cá. Eu falei, então tá bom. Nesse meio tempo eu comecei a namorar uma pessoa. Acabei me apegando a essa pessoa. E passou uns 3 meses, a minha ex-mulher me ligou. Aí eu falei com ela, pô, agora é tarde. Agora já estou envolvido com uma outra pessoa. Não fiz isso por maldade, porque eu não quis ela de volta, porque realmente eu estava envolvido com outra pessoa. Tanto que eu morei com essa outra pessoa 8 anos. Depois nos separamos, morei 8 anos. E morei 8 anos com ela, teve uma separação difícil. Eu voltei a morar, eu morava na casa dela, porque a casa da minha mãe eu devolvi para minha mãe porque eu não queria. Eu fui morar com essa pessoa, porque ela tinha casa, eu fui morar na casa dela e devolvi a casa para minha mãe que eu não queria. Eu não queria, porque eu não achava certo. Eu achava que minha mãe que tinha que ficar com a casa dela, ela lutou e tal, e também ela não tinha esse sobrando para mim, falar, pô, beleza e tal. Então eu peguei essa casa, aluguei essa casa e dava o dinheiro todo mês para minha mãe. Eu administrava, pegava o dinheiro e entregava para minha mãe. Fui morar com essa pessoa, morei 8 anos. E nesses 8 anos nós vendemos essa casa, que era difícil de tomar conta, a gente estava com medo de alguém do lado, tudo parede colada, abrir um buraco e entrar, e depois ser difícil de tirar a pessoa de lá, então nós resolvemos vender para pessoas mesmo de lá que queriam. Aí vendemos a casa. E estava morando com essa minha segunda mulher. Aí passou 8 anos, tivemos uma separação, voltei para a horta. Aí voltei para morar numa horta de novo. Porque eu tinha uma horta. Não era a mesma horta que eu tinha de início, mas era uma outra horta que eu tinha. E voltei a morar nessa horta de novo. Que era um barraco de madeira também, mas eu morava sozinho nessa horta. E fiquei morando lá, na separação. Mas nessa separação eu mudei de profissão, que é a profissão que eu tenho hoje. Que é uma profissão que me deu muita felicidade e me dá até hoje. Talvez eu mude de profissão, porque eu sou um cara muito de mudança, mas não porque é ruim, porque eu posso fazer coisas melhores, eu me preparo para isso o tempo todo. Então nessa separação eu mudei de profissão, mas eu só tinha um barraco e uma Kombi, um barraco e uma Kombi. 6 meses de separação eu ganhava bem, ganhando bem com o meu trabalho no ferro velho. Não tinha ferro velho, eu comprava na rua e vendia, ganhava bem. Mas quando chegava sexta-feira, eu pegava o dinheiro e gastava tudo na bagunça, mulheres e cerveja. Eu estava solteiro e estava numa superação de uma separação, então eu gastava tudo. Isso foram 6 meses assim. Mas quando eu me separei da minha segunda mulher, ela falou uma coisa pra mim que, tipo assim, um desafio. Falou que se eu largasse... Não, a opção de largar foi dela, mas me falou que se eu largasse, eu ia virar, se eu não ficasse com ela, eu ia virar mendigo. Ela não queria que eu ficasse com ela. Ela falou que se eu não ficasse, eu ia virar mendigo. Eu falei, porra, tá de sacanagem. Tá, mas beleza, vamos lá. 6 meses.
Ganhava, não sobrava nada. Ganhava, não sobrava nada. O carro quebrava, não tinha dinheiro para consertar. Então, com 6 meses, isso há 10 anos atrás, eu parei para pensar, parei de reclamar da vida e falei, agora ela me desafiou. Então agora eu vou mudar a história. Aí eu fiquei 6 meses. Depois de 6 meses eu parei da bagunça, parei com a mulherada toda. Fiquei sério com a minha mulher, depois que eu tenho hoje. Moramos juntos um bom tempo, depois eu me casei com ela. Mas moramos juntos mais tempo, moramos juntos, estamos 10 anos juntos. Foi mais tempo morando junto do que casado. Casado tem pouco tempo. Fiquei namorando ela sério, depois eu acabei morando com ela e comecei a guardar o meu dinheiro e guardar para comprar um terreno e para fazer as coisas. Mas isso já é outra história. Eu vou contar depois. Eu comprei o terreno, o que eu fiz com o terreno e como é que minha vida mudou depois que eu tomei essa atitude de administrar melhor o meu dinheiro e de parar com bagunça da época e de pegar uma palavra de merda como desafio para poder mudar a minha história. Então hoje eu posso dizer que eu sou bem feliz. Porque uma pessoa que morava no barraco, não tinha uma casa para morar, hoje recebe aluguéis de casa, tem a casa própria e ainda recebe aluguéis, mas isso é uma outra história. Que o vídeo está grande pra caralho, ninguém gosta desse tipo de vídeo, não vai dar visualizações, mas foda-se. Isso é um pedaço da minha história. Aqui teve gente que pediu, fala, e eu tô falando, então depois eu continuo contando da parte das conquistas, do sucesso. Depois de 6 meses que eu parei para pensar o que eu fiz, o terreno que eu comprei, outros terrenos que eu comprei, as coisas que eu fui fazendo e ainda continuo fazendo, porque eu tenho 46 anos de idade, mas minha vida realmente começou aos 36, depois que eu resolvi parar para pensar e agradecer mais a Deus do que reclamar, porque eu fazia um montão de merda, depois reclamava com Deus que era uma injustiça o que acontecia comigo, porque eu estava me fudendo, estava sofrendo, quando era eu que tinha plantado aquilo. Então isso é coisa para outra história, já tá grande pra caralho, vou parando por aqui, até o próximo vídeo, fim de papo!